galera, muito bem-vindos ao nosso Fofoca Aí. Estou aqui muito bem acompanhado pelos meus amigos Tia e Gabriel. Olá! Mas a gente também tem um quarto integrante, o Tutu, que está em casa se protegendo contra a pandemia do coronavírus, mas está presente com a gente. É verdade. Antes de chamar o Tutu, eu quero dizer pra vocês que tem uma famosa que andou aterrorizando um condomínio aqui no interior do estado. A gente vai saber exatamente como, quando e por que isso aconteceu já já. Mas antes, vamos checar como está o nosso amado Tutu. Roda, Tutu! Oi, tia! Oi, Fefito! Oi, Gabriel! Seguinte, hoje nós vamos falar daquelas pessoas que já tem um cartãozinho VIP aqui no Fofoca Aí. Tá falando de quem? Luana Piovani, Pedro Scooby. Ou seria Pedro Scooby e Luana Piovani? Difícil decidir a ordem desses fatores, né? Mas o que não é difícil é decidir o comentário que o nosso público pode deixar lá no Instagram, @FofocaAíTV. Deixa lá seu comentário, sua opinião, seu julgamento, sim, que depois eu vou selecionar alguns comentários e ler aqui pra vocês. Mas eu também quero saber, o que mais que a gente vai falar no programa, hein? Me conta, gente. Ô, Tutu, meu querido, a gente vai falar também sobre a Sabrina Sato. Gente, não tem nem um mês que esse programa estreou e ela já tá passando por outras mudanças. A gente vai contar tudo já já. Ai, vamos falar também da dona do piripiripipiripipiripiripiripiripipi. Ah, essa rebolada deveria ser em pé. O pessoal de casa merece ver esse piripiri em pé. Muda do piripiri. Ah, vai, tia, levanta, mostra o seu piripiri pro pessoal. Piripiripiripiripipi. Bom, estou falando da Gretchen. Desse GIF vai mandar pra todo mundo no zap agora. Ai, gente. O que vamos falar dela? Ai, turma, ela está a caminho do 18º casamento. Meu pai Gretchen, amado. amor. E a gente tá a caminho de perder as contas, né? É verdade. Antes que a gente comece a calcular quantos casamentos Gretchen tem, vamos calcular o que o Tutu trouxe de fofoca pra gente, que a gente já abre com uma história bem boa. Que história é essa, Tutu, que tem uma famosa aterrorizando um condomínio aqui no interior de São Paulo? Roda a VT, vamos ver. Eita, Giovana. Gente, se liga nessa resenha. Moradores de condomínio de luxo no interior de São Paulo ficaram em pânicos. O pânico foi tão grande que sabe o que aconteceu? Eles foram lá no WhatsApp, no grupo do condomínio, reclamar. E sabe de quem eles estavam reclamando, gente? Da ex-apresentadora da Globo, do Bem-Estar, Mariana Ferrão. Quer saber o motivo? Vou contar pra vocês. Seguinte, Mariana Ferrão foi confirmada com coronavírus semana passada. E aí, ela decidiu ir para o interior de São Paulo, que ela tem um condomínio. Ela tem um condomínio, seria maravilhoso, né? Ela tem uma casa dentro de um condomínio lá no interior de São Paulo. E aí as pessoas ficaram sabendo que ela estava com coronavírus e isso foi motivo de desespero para quem mora nesse condomínio. Para piorar a situação, Mariana decidiu dar um rolê no condomínio, foi caminhar dentro do condomínio e aí, meu bem, deu chabu, né? Os moradores do condomínio ligaram ali na portaria, falaram com a administração do condomínio, falaram, gente, a menina ali, a Mariana, tá com coronavírus e tá andando pelo condomínio. É perigoso, ela tem que ficar reclusa dentro da casa dela, né? Ela não pode ficar batendo perna por aí. O segurança do condomínio teve que intervir, foi lá falar com a Mariana, porque ela estava andando, falou, então, tá rolando uma treta, as pessoas não estão gostando desse comportamento. Senhora, por favor, pode voltar para a sua casa? Ela foi, voltou para a casa dela e ficou reclusa. Mas não o suficiente, ela recebeu um comunicado do condomínio também, pedindo para que se ela estivesse ali, ela ficasse dentro de casa em quarentena. E não acabou essa história. Os moradores queriam que um segurança em específico no condomínio ficasse na frente da casa dela, para não ter o risco dela decidir sair de casa. Gente, olha só essa treta. A briga foi tão grande que a Mariana decidiu voltar para São Paulo e ficar por aqui mesmo. Mas aquele risco, né? Se ela tá na cidade de São Paulo, a gente espera que ela não decida dar uma caminhada no Ibirapuera ou no Vila Lobos. Afinal, se ela está com coronavírus, ela tem que ficar dentro da casa dela quietinha. E aí, o que vocês acham dessa história, gente? Eu acho que o Tutu tá certíssimo. Nada de absurdo. caminhada em parque, nada de caminhada Nada, no Vila nada. Lobos, do Ibirapuera.
em lugar nenhum. Ainda mais se a pessoa tá infectada, né? Justamente. É momento de ficar quietinha em casa. Não tem nem a suspeita. Ela já fez o teste e deu positivo. A Mariana disse que, como ela é especialista em saúde, ela jamais colocaria outras pessoas em risco. Mas e aí? Se você não controla o espirro, tá vindo alguém atrás e o vento leva? Porque verdade. nem todo mundo tem o reflexo de já enfiar aqui no cotovelo, de andar de máscara, né? Exato. Todo mundo tem máscara, inclusive. Porque máscara agora é artigo de luxo. Nossa, tá em falta, Como é que faz nessas horas? Eu veria uma pessoa assim com corona... Se ela tivesse... Se fosse o caso da Mariana, por exemplo, se eu a visse no meio da rua, eu ia vê-la assim como se fosse, sei lá, uma pessoa radioativa. Porque, gente, a gente não sabe como que se infecta diretamente, né? A gente não sabe a quanto de distância que essa pessoa pode transmitir o vírus. Ok, a gente tem aí as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de tentar se manter a 1 metro e meio de distância das pessoas para evitar o contágio. Porém, eu ia vê-lo assim como se fosse, sei lá, um ser de outro planeta. Com E as medo. reações mesmo, né? Exato. Você vê, cada um tem uma reação. Você não sabe, fala assim, só os velhinhos ficam ruins, levam a óbito. Não sabemos, né? O Pepito mesmo vai trazer a história de uma mocinha que parece que piorou. Pois é, porque a Fernanda Paes Leme tá com coronavírus também, mas ela gravou um vídeo agora, porque ao contrário de alguns famosos que disseram que os sintomas foram leves, a Gabriela Pugliese já publicou até foto malhando com um namorado. Arnaldo César Coelho, que nem tem coronavírus, foi flagrado na praia com a mulher também. Tem os famosos aí fazendo coisa bem errada, a Fernanda Paes Leme tá fazendo certo. Tá em quarentena por causa do coronavírus, mas disse que experimentou piora. E a gente tem um vídeo da Fernanda Paes Leme falando sobre isso. Roda a VT, vamos ver o que ela disse. Bom dia, quarenteners, quase boa tarde. Eu tô acordando agora. Porque eu não dormi a noite inteira. Eu fui pega de surpresa por uma piora, assim. E eu passei muito mal à noite. Isso tem acontecido com alguns pacientes. De no final, assim, dar uma piorada. Me assustou, porque eu tava me sentindo muito bem. E agora, não tô mais tão bem assim. Deve. Oi? Acabou. Eu fiquei sabendo negócio. O que é que você ficou sabendo? Você sabe que essa... Vocês viram ela bem discretinha? focando aqui, né? Posso falar uma curiosidade dela? por isso que eu já aproveitei que eu errei. Essa mocinha, a Fernanda Paes Leme, quando era mocinha, assim, o meu sobrinho gravou a propaganda com ela de uma escola de inglês muito famosa. E ela ficou apaixonada pelo professor que era ele. Ele tem até recadinho dela escrito assim no papel. Na vida real? Durante a gravação, aquela coisa de aluna por professor, mas ela foi apaixonadinha. Ela e uma outra loirinha que depois fez Sandy Júnior, tem o recadinho delas, porque foram vários dias de gravação. Olha Aí ele só. brincava com ela, aquela coisa, aquela paixão de adolescência por gente mais velha. Entendi. Aí teve isso, é verdade, turma. Entendi. Verdade. Fernanda Paes esse Leme, bate um sobrinho da fio. tia. viu? Liga pra nós! Bate um fio aqui no Fofoca aí, Fernanda Paes Leme, pra gente fazer um fala se é reencontro, verdade. não é Exato. mesmo? A gente viu o Tutu trazendo a história ali da Mariana Ferrão, mas sempre bom lembrar que você pode atualizar aí o seu status nas redes sociais usando a hashtag Fofocaí, ou vindo direto no nosso Instagram, no @FofocaíTV, que o Tutu tá em casa, mas tá trabalhando. Então ele vai ler tudo pra gente, tudo que vocês mandarem pra interagir, inclusive sobre esse assunto. E aí, eu tô falando isso porque eu quero muita opinião de vocês sobre outra história. Ontem a gente falou da Graciele Lacerda. E a gente pegou meio pesado com ela, vamos combinar. A gente falou que ela tava tirando a gente pra bobo até, né? Verdade. Como é que diz que tem boleto pra pagar? Se é casada com alguém muito rico e tudo mais, porque ela disse que o Zezé ia ficar sem shows. Verdade. Graciele não gostou nem um pouco e foi para as redes sociais. Como esse é um programa democrático e jornalístico que sim, ouve o outro lado, vamos ouvir o outro lado. Vamos ver o que a Graciele tem a dizer sobre o vídeo que a gente mostrou ontem. Roda o VT. Vai, Graciele. Oi, pessoal. Eu nem ia falar desse assunto, mas pensei bem e acho que não dá para se calar quando você vê uma mentira sendo espalhada. Pegaram alguns stories que eu fiz e editaram de uma forma grotesca e estão divulgando em tom de deboche e piada, como se eu estivesse reclamando da vida ou dizendo que por conta dos shows cancelados o Zezé teria problemas financeiros, enfim. É um absurdo. No vídeo que eu gravei e que foi editado, eu falo da minha preocupação com as pessoas, com o ser humano e digo que todos serão afetados. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem por conta própria,
trabalham para levar o sustento do dia para casa. Então, quer dizer que se eu, graças a Deus, não vivo isso, eu não posso me preocupar com quem vive? O certo é ser indiferente, arrogante. Olha, viu? O que eu tenho a dizer sobre esse vídeo? Não era melhor ter gravado esse vídeo e não dito aquelas coisas que mesmo editadas pegaram meio mal? Esse vídeo é maravilhoso, Graciele. Eu acho que esse é o tom mesmo que a gente tem que falar sobre o assunto. E vídeo que a gente vai colocar na condição de supostamente editado, né? Porque assim, ontem quando a gente exibiu esse vídeo, a gente não viu nenhum corte, nenhuma colagem em cima desse material. Isso mas é eu verdade. acho, Mas a gente Graciele, também não é perito nesse caso, Exato, né? mas eu acho que assim, Graciele, você poderia de repente repostar aqueles stories como eles realmente foram publicados. Porque aí a gente tira a prova dos 9, boa. né? Aí não fica o dito pelo não dito. Aí você fala, gente, aqui estão os stories reais que eu publiquei, o que eu falei. Porque ali, naquela fala que a gente viu e que a gente mostrou aqui no programa, a gente viu você reclamando da falta de show, da falta de dinheiro. E assim, eu não sei que edição que dá pra gente fazer em cima de uma fala tão bem pontuada que não dá, assim, pra pensar em outra coisa. A gente tá acreditando no seu posicionamento, mas a gente também pede pra que apague de vez essa história que foi criada. Coloca os vídeos originais pra gente ter certeza do que você falou. É. Porque a gente se lembra, né, Tia? Pra quem não lembra aí de casa, ela falou que o Zezé ia ficar 4 meses sem shows, que aí ainda bem que ela ia estar trabalhando pra poder pagar as contas e tudo mais. Mas eu acho que ela tá certa ao dizer que a nossa preocupação é com o todo mesmo. A gente tem que se preocupar com o próximo, né? Isso com certeza, né? Isso ela tá coberta de razão, né? Temos que agora ser solidários e pensar em todos, né? Então, assim, que bom, já fez aí a meia-culpa, como disse o Bernini também. Se tiver os vídeos inteiros, põe pra turma já tirar logo isso da cabeça e saber que você é uma bacanuda, tá bom? Exatamente. Linda. Bom, enquanto a gente aguarda esse vídeo da Graciele, se é que ele vai vir ao ar, a gente vai falar sobre a Sabrina Sato. Porque, gente, em menos de um mês no ar, Sabrina Sato está perdendo quase metade da duração do seu programa. Só pra gente lembrar aqui, a Sabrina, ela estreou no dia 8 de março lá na Record. A audiência dela tá flopando legal. O que é flopar, gente? Isso, eu ia te perguntar, o que é flopar, Tá Bernini? dando muito ruim. Tá dando é ruim? muito ruim. Sim, tá indo muito mal. O programa não colou até agora. Eita, infelizmente, nós. porque eu acho a Sabrina ótima, Tá dando o quê? maravilhosa. Metade do que o Geraldo Luiz dava? Menino, por isso, viu? Quanto por que isso dá aí. mais ou menos? 3 pontos, assim? Ó, ali na Record, ela começou, o primeiro fim de semana ela registrou 3,8. Olha, o quase Geraldo acertei. ficava ali na casa dos 6 pontos. Olha. Aí o segundo programa deu 3,3. Ixi. E aí foi quando a Record fez toda aquela mudança, tirou a Xuxa de novo dos domingos, empurrou a Sabrina mais pra tarde. Aí no último domingo, a Sabrina que entrava no ar às 11 horas da manhã, passou a entrar ao meio-dia e 45. Nessa mudança, ela já perdeu meia hora de duração do programa. Meia hora. E aí, agora, a partir desse domingo, em vez de entrar ao meio-dia e 45, ela vai entrar à 1h30 da tarde. Então, agora o programa dela vai ter só 1h45 de duração, sendo que antes, no começo, ela tinha 3 horas de duração. Caramba! É muita perda de espaço dentro da programação da Record. Mas assim, gente, existe uma justificativa muito plausível. Não é só o fator audiência, tá? O fator audiência, sim, tá impactando. Inclusive, uma informação aqui pra vocês. A Record estuda, inclusive, tirar a Sabrina dos domingos caso ela não reaja quando toda essa situação Nossa, caótica que coisa, passar. hein? Estuda, inclusive, colocá-la nas noites de sexta-feira. Mas aí vai virar o quê? Sexta show? Vai virar Sexta Show. Ah. Sexta Show, esse é o nome que eles estão trabalhando provisoriamente caso o programa vá para as noites de sexta-feira. Mas o impacto na real, gente, o principal motivo dessa redução de programa é por conta dessa pandemia. Por quê? A gente já comentou aqui no programa, Tá entrando né? a turma Que a explicando, né? Record suspendeu toda a produção da linha de shows dela, da linha de entretenimento. Então a Sabrina não tem uma grande frente de episódios gravados. O programa dela, a partir desse fim de semana, vai se resumir àquele reality show, que é uma mistura de reality com game show, do Made in Japan. E esse reality já tá todinho gravado. Ou seja, enquanto tiver episódios gravados, a gente vai assistir a Sabrina. Depois que acabar esse reality show, gente, corre o risco até da Record tirar de fato a Sabrina do ar no domingo e botar mais um monte de enlatado. Todo mundo odeia o Chris, por enquanto é unanimidade. Ixi, Aqui embaixo. pica-pau, todo mundo odeia o Chris. Tem uma coisa sobre esse reality da Sabrina que eu vou contar. Conta. É tudo. spoiler. Conta tudo. Sabe o cabeção? Ninguém tá vendo mesmo. Eu tô Diz que o preocupado com o cabeça- pica-pau. Com pica-pau. Coitado, ele tá sem trabalhar um tempão. Põe ele. É.
Você sabe que esse reality show da Sabrina tem o cabeção, né? Aham. Aquele boy que a sim. tia falou outro dia que tava subindo pelas paredes. Sérgio Jacob. Sérgio Nomes e Vodka, como vocês dizem. Tem sobrenome Sérgio de Vodka. voz. Isso mesmo, Pepito. Sérgio Rondiakoff disse que causou, viu, nos bastidores e parece que ele não chega até o final. Porque esse reality não elimina, né? Os famosos vão acumulando pontos até que se descobre quem ganha no fim. Ele queria o Daniel, ele não chega até o final. Diz que ele não chega até o final, diz que ele causou tanto que abandonou gravação. Ou foi abandonado? Não sei. Deus. Essa é uma história que tá rolando aí nos bastidores da Record. Tô muito curioso pra quando esse reality vai chegar nesse ponto, pra saber o que o Cabeção aprontou com a Sabrina Sato. Assim como eu estou muito curioso para saber o que a rainha do Piripiri andou aprontando. Ai, nem me fale. Essa querido notícia deveria Pepito. começar com uma rebolada da tia. Nem me eu fale. acho. Ai, Berlim. Piripiri, 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 piripiri. Olha, É isso aí, olha o tia. Alejo, olha. Hoje a gente vai apostar muito no seu quadril, tia. Hoje o seu quadril... Pode gostar, porque olha, você veja assim, olha minha malemolência. Pelo meu histórico de atleta, eu consigo. Vamos lá. Deixa a Sheila Carvalho no chinelo. Deixa ela no chinelo. Bom, mas fato é que, meus amiguinhos bacanudos aqui do Fofoca aí, a fila andou para a Gretchen. Aliás, voou, na verdade. Ela, após 2 meses de término do casamento, já conheceu Esdras. Sim, quem é Esdras? É o saxofonista da banda dela, Esdras de Souza. Né? Opa. Quem os apresentou foi a querida Fafá de Belém, no Círio de Nazaré. Olha que lindo. Olha só, Lindo. momento Se especial. conhecer. Vai ser abençoado, então, né? Foi Porque é um evento abençoado. religioso. Lembra que no começo ela falou até, ai, não é namoro, a gente tá se conhecendo. Aham. Bom, fila andou tanto que parece que ela já foi morar com o rapaz. Meu Deus. É verdade, Berliner. Foram lá pro Pará. Acho que pra Belém eles estão morando, né, Pepito? Estão morando lá em Belém do Pará. Em Belém do O Pará. que é curioso nessa história, Tia, sabe o que é? É que a Gretchen, quando tava com o boy anterior, ele morava em Mônaco. Então ela ficava lá, naquele paizinho pequeno, pertinho da França, chique, com renda per capita altíssima, onde também mora Galvão Bueno, tava ali, ó, esbanjando euros. Olá. E agora, gente, já foi de Mônaco pro Pará. Mas Gretchen também tem casa no Recife e em São Paulo. Essa mulher não tem casa. Mas ela você tem veja. ponte aérea. Exato. Você veja que ela não liga para o lugar, ela não liga para o dinheiro, ela liga para o amor. Tá certa Verdade. ela, não é verdade? Eu Mas acho que aí ela vai tá pro certíssima. 18º casamento. Décimo Olha, oitavo, 18º casamento. Gente, olha, me dá vontade até de chorar. Por quê, tia? Eu não tenho nenhum. Você não casou nenhuma vez, Aliás, tia? casei foi com o Armando, mas ele me deixou, saiu pra comprar cigarro, nunca mais voltou, e nem fumar, ele fumava. E olha, tem gente que eu acho que não beijou 18 bocas na vida. É verdade. Eu não sei. Ai, Tia, a gente eu já não sabe. posso falar. Olha, se a gente puxar tua capivara, meu anjo, não tem muito como te defender, não, viu? Berliner. Você viu a profissão do Esdras, né? Saxofonista. Ele é o Kennedy brasileiro. Kennedy do Pará. Pará. Kennedy Será que do ele toca um Pará. calypso pra Gretchen fazer um piripiri no saxofone? Ai, Gente, será? você já pensou, tô imaginando a Gretchen dançando piripiri e jogando cabelo ao mesmo tempo? Tipo, Joel. Já tô imaginando ela tocando saxofone. Tia! Sabe que ela pega? Tia! Ah, sei. Será que ela sabe tocar direitinho o saxofone? Ela vai aprender. Vai Eu- aprender, Acho que ela né? tá fazendo muitas aulas. Eu não tia. sou capaz de opinar. Ai, vou aproveitar. rodei. Eu vou aproveitar que a tia tá rodando e deu calor, porque eu vou chamar o Tutu, que tá em casa, que fofoca pra gente. Parece que Luana Piovani e Pedro Scooby causaram, né, Tutu? Roda, VT. Ah, é? De novo? Olha Quero ver. só, gente, a briga entre Pedro Scooby e Luana Piovani é claro que continua, né? Bem, depois que Luana Piovani foi nas redes sociais falar que o pagamento da pensão estava atrasada, Pedro Scooby foi massacrado nas redes sociais pelos fãs de Luana Piovani que foram ali questionar, meu, vamos pagar essa pensão, o que tá acontecendo? E aí, Pedro Scooby, é claro, não ficou quieto, né? Ele respondeu algumas mensagens e disse que o valor que ele paga é muito maior do que o necessário para as crianças. E aí, meu bem, que o povo desceu a ladeira e caiu matando em cima dele. E aí ele falou o seguinte, ó, ano passado meus filhos foram para Paris, Califórnia, Inglaterra 2 vezes, Nova York, Fernando de Noronha, sendo que eles moram em Portugal, andam de skate, tem os melhores skates, os melhores tênis, as melhores roupas.
E aí, isso é luxo pra vocês? Porque eu não tinha nada disso quando eu era criança. Ele questionando. Mas aí as pessoas foram ali e falaram, ué, mas você não tem uma vida de luxo, Pedro Scooby? Então, se você tem uma vida de luxo, nada mais justo que você proporcionar essa vida também para os seus filhos. E aí, meu bem, Luana Piovani foi entrevistada pelo UOL e ela disse que Pedro Scooby pagou finalmente a pensão, porém num valor abaixo com relação ao que ele pagava antes. O valor anterior combinado entre os dois era de 10 mil reais. O valor que ele pagou desta pensão que estava atrasada foi de 5 mil reais. E Pedro disse que vai aguardar a justiça definir o valor para que ele comece a pagar o valor certo e não o valor combinado entre os dois. Bem, eu dou nota 0 pro Pedro Scooby nessa discussão, porque afinal, se ele tem uma vida de luxo, nada mais justo que os filhos também tenham essa vida. O que vocês acham dessa história, gente? Eu acho que o Tutu tá coberto de razão, sem falar que ele tem que levar em consideração que o euro vale muito mais que o real. O real vale muito menos que o euro. Então, assim, 5 mil reais viram menos de 1.000 euros, se a gente for colocar no câmbio. Isso dá pra pagar todas as necessidades de uma criança? Não sei, não estou vivendo lá em Portugal. Mas é um questionamento. Se ele diz que a casa dele é a mochila e ele viaja ao mundo, tá ali em resorts às vezes, tendo uma vida de luxo, por que os filhos também não podem ter uma vida de luxo? Agora, será que o pagamento da pensão, ela já não é em euro? Na verdade, foi expedida pela justiça aqui do Brasil, né? Real. E real, aí, né? se o processo rolasse lá na Europa, aí seriam outros 500. Porém, eu concordo com esse posicionamento. 500 euros? Pode ser, né? Inclusive, Scooby, se quiser mandar uns 500 euros aqui pra mim, não vou reclamar também, Nossa, não. eu também não. Porque assim, né, gente, vamos combinar. Eu acho barato isso, a pessoa ficar esbanjando, né? Isso rola direto com um homem rico, homem famoso. Fica esbanjando uma vida de luxo. Tem um apresentador da SBT que faz a mesma pataquada lá com a ex-mulher dele. E aí fica esbanjando toda uma vida de luxo, viajando pra todos os lugares, comprando carro importado e deixa a ex-mulher e a filha na maior pindaíba. Não é o caso da Luana, porque ela também trabalha. Só que, gente, vamos combinar. É feio Vamos demais, combinar? Depois vem querer reclamar, vem falar publicamente que ele sim é um bom pai e deixando faltar coisas para as crianças, não honrando com os compromissos na justiça. Isso é muito complicado. Não tem como defender o Pedro Scooby. Cada vez que a gente fala uma coisa dele aqui, a gente pega mais ranço dele ainda, gente. Os stories gente. de todos nós denunciam muitas coisas. Então tem que tomar cuidado com os stories que faz, que às vezes você vê e fala assim, a pessoa tá lá, vai fazer esses stories. Fala, tô doente, aí aparece na praia. Entendeu? Essas tá na coisas. festa, Aí tá na balada, feio, tá né? esbanjando com a Não dá pra galera, tá defender. viajando pra todos os lugares, em vários lugares paradisíacos, e aí devendo milão lá pra mulher dele. Pelo amor de Deus, gente, pra ex-mulher, né? Eu tô que nem a Luiz Quevano pra Andressa Urach nesse momento, lá naquela final da Fazenda. Amiga, assim, não tem como se defender. Não é, Tutu? Também acho também difícil defender a Luana Piovani, né, Tutu? Porque parece que Luana também causou com outras pessoas que não Pedro Scooby. Roda esse VT aí pra gente se ver. Fala, meu filho. Gente, mas vocês acham que Luana Piovani ia ficar satisfeita só com uma briguinha com Pedro Scooby? Ah, não, isso é pouca coisa pra ela. Ela precisa arrumar uma segunda treta e dessa vez com o Brasil inteiro. Luana Piovani foi reclamar da campanha que os famosos estão fazendo de ir até a janela e aplaudir os funcionários de saúde que estão combatendo diariamente o coronavírus. Luana Piovani não gostou e falou o seguinte, ó: vamos falar de solidariedade? Você ligou para algum amigo seu que mora perto ou numa comunidade se eles precisam de algo, ou só bateu palma para a câmera? Eita, tenho preguiça de campanha de famoso de Insta. Desde mexeu com uma, mexeu com todas. Baita mentira. Além de falar da campanha, belíssima na minha opinião, de ir até a janela e aplaudir sim os funcionários que trabalham na saúde com relação ao coronavírus, a Piovani ainda foi mexer numa campanha que mexeu com muita gente, que foi a campanha da Globo com relação ao machismo. Gente, tudo errado, errou feio, viu, Luana Piovani? E vocês, o que vocês acham dessa história, gente? Eu acho que a gente já sabia que a Luana Piovani não curte uma campanha desde que ela disse que é muito difícil tentar salvar os golfinhos e postar fotos de biquíni ao mesmo tempo. O biquinaço foi maravilhoso, né? Vamos fazer aquilo que nós fez ontem? Vamos. Vamos. The Voice às avessas. The Voice às avessas. Pra eles, pro A casal. gente virou a cadeira ao contrário pra você, Luana Piovani e Pedro Scooby. Exato. casal, Já pronto. voltei, gente, já Pronto, voltei. voltamos. Bom, enquanto Ai, a gente não faz consegui aqui o nosso parar. protesto, Ai, a gente pera. vai fazer uma pausa nesse protesto rapidinho, porque vamos chamar o nosso quiz. Não, antes a gente tem um recadinho pra dar. Vamos dar um recadinho antes do quiz. Porque essa é coisa de última hora. A gente falou mais cedo da Graciela Lacerda.
E aí a Graciele Lacerda, o Gabi aqui inclusive sugeriu que a Graciele Lacerda publicasse os stories originais. Já que ela estava dizendo que editaram grotescamente, e a Graciele fez uma publicação no Instagram sobre isso. Disse o seguinte, ó, esclarecimento. Fui orientada pelo meu advogado a não publicar o vídeo original aqui, pois ele será usado em processo. Estou entrando com uma ação contra todos os que publicaram o vídeo editado por maldade. Espero que entendam. E o Zezé de Camargo comentou, viu? Eu conheço esse seu coraçãozinho, mas infelizmente nem todos conhecem. Te admiro. Fofo, mas Graciele, era melhor acabar com a história de uma vez. Processa você achar que você tem que processar, mas acaba com a história de uma vez, mulher. Zezé assinou, é o amor. Ai, gente. Enfim, É o amor! Eu tenho uma preguiça desses famosos que movimentam a justiça por uma questão de ego, mas tudo bem. Vamos lá, Graciele. Agora sim, chama o quiz pra gente. Roda a vinheta, pessoal. Oba! Essa pergunta de hoje vai fazer a cabecinha de vocês dar um nó, gente. Qual é o verdadeiro nome do cantor Belo? Temos aí, ó. Não é Belo? Ele não Oliveira. nasceu e alguém disse Belo? Que bebê lindo, parece um joelho, é Belo, sei lá. Acho difícil, mas tudo bem. Vamos lá, primeira opção, Marcos Oliveira Jesus, André Belotônio ou Marcelo Pires Vieira? Gente... Tô confuso, hein? Eu também tô confuso, mas Gente, e agora você teve tempo pra pensar. Eu tô curioso, Tinha mas uma acho que é o pegadinha Belotônio. nesse quiz aí. Ai, Berliner. Vamos colocar de novo a pergunta no ar. Eu quero saber se você aí de casa acertou. Qual é o verdadeiro nome do cantor Belo? Marcos Oliveira Jesus, André Belotônio ou Marcelo Pires Vieira? Vamos ver a resposta? Vamos, André Belotônio. Marcelo Pires Vieira, gente, eu jurava que era André Belotônio. Eu já também. Pra ter uma justificativa, de onde ele tira esse nome Belo? Pois é. Eu não Do entendi espelho? nada. Do espelho, ele olhou pro espelho, fez um espelho meu, existe alguém mais belo que eu. Eu tenho um grande amigo que ele me diz, cantor Belo, 2 erros da mesma frase. Eu acho isso maravilhoso. Ai, que maldade, foi pior do que eu. Mas Belotônio é um bom nome. Belotônio. Mesmo não sendo o nome dele, a partir de agora eu decidi, Belo chama Belotônio. Pra mim Belotônio. também, pra ter uma justificativa pra esse nome. Agora tem um Bom, assunto chato, né, Tem um Berliner? assunto chato, Qual que inclusive é? a gente começou a falar sobre ele aqui no Fofoca aí ontem, e teve um desdobramento que rolou ontem na parte da tarde, que é sobre a partilha da herança do Chico Anísio, tá? Toda aquela briga judicial, novamente, porque o testamento deixado pelo Chico foi anulado pela justiça, porque o Lug de Paula, um dos filhos do Chico Anísio, havia ficado de fora. Pois bem, a Malga de Paula, viúva do Chico Anísio, deu entrevista para Antônia Fontinelli, a gente comentou aqui no programa, fazendo uma série de reclamações, inclusive colocando o nome do Bruno Mazeu na fogueira, gente. Ela não fala aí com todas as palavras, demonizando o Bruno Mazeu, mas basicamente durante essa entrevista ela fala por diversas vezes que toda a situação de pindaíba em que ela se encontra é por conta das decisões tomadas pelo Bruno Mazeu desde que ele assumiu o controle do espólio da herança do Chico Anísio. Pois bem, há 3 anos, quando o Bruno assumiu esse espólio, a Malga de Paula ficou um pouco prejudicada, um pouco não, muito prejudicada, porque tem aquela história do apartamento milionário que ela possui, que vale mais de 7 milhões, e que aí, desde que o Bruno assumiu, foi se colocado novamente na justiça e ela parou de receber o valor do aluguel e também contraiu uma dívida por conta do condomínio. Pois bem, o Bruno Mazeu resolveu se pronunciar na tarde de ontem e foi um pronunciamento, né? Foi uma carta que ele enviou lá para o colunista Anselmo Góes do jornal O Globo, que é uma carta assim que tem uma série de ataques à Malga. Inclusive, ele fala da péssima administração da Malga sobre o espólio do Chico Anísio durante os anos em que ela era a gerenciadora de toda essa fortuna, de todos os bens deixados pelo Chico. Inclusive, ele fez alguns ataques, inclusive à imprensa de celebridades, a nós, jornalistas, que trabalhamos cobrindo essa área. Porque ele falou nessa carta que não adianta a Malga, a quem ele se refere somente como Malgarete, gente. Ele só chama ela de Malgarete. Nossa, exato. O nome de verdade dela é Malgarete? É Malgarete. Não é nome de Babá vilã. Marchiori com Valdirene. Exato. Pra mim parece nome de vilã de desenho animado. Parece. Sabe? Malgarete. É verdade. Já me lembra um pouco, você lembra que tem a Maga Patológica? Então, me lembra Acho isso que também. lembra um pouco disso. Não tô comparando, tá, gente? É que eu Sim, só acho que lógico. são Embora o corte parecidos. de cabelo seja parecido também, da Maga Patológica verdade, com a Malga de verdade. Paula. Mas enfim, gente, volta pra cá. E aí ele ataca, diz que não adianta a Malga virar público, ficar chorando Ai, chato, em entrevistas, em canais de YouTube, porque isso não vai mudar
a decisão da justiça. E ele reforça nessa carta que ele enviou para o Anselmo Góes, de que o apartamento foi adquirido pelo Chico e pela Malga. Então, ou seja, que todos os filhos têm direito sim a ele. É uma briga que, assim, a Malga tentou explicar na entrevista, falando que o Chico tinha doado esse apartamento para ela, só que aí foi feito um erro na escritura, que acabou colocando que o Chico também era proprietário. Enfim, outra coisa também que rola nessa história é que o Bruno diz que todos os irmãos eram a favor da anulação desse testamento por conta da exclusão do Lug, porque eles, enquanto irmãos, acharam errado que o Lug tivesse ficado de fora, né? Que é o caçula aí do Chico Anísio. Por que ele ficou, Berlíder, você sabe? Eles tinham um problema de relacionamento, tia. Ele não foi nem no enterro do pai, no velório. Era um problema do pai. de relacionamento pesadíssimo, E ele que eles é não filho, se né? Ele não é adotivo, que nem filho. o rapaz lá, esqueci o nome, o Polícia, lá que fazia o Polícia, que era adotivo. Ah, mas se foi criado, sim, filho, não, né? eu sei, mas eu digo Mas não, assim, ele é não tem filho nem biológico, filho biológico. O Lug, aliás, pra você que não sabe, a gente fala Lug, talvez vocês não ligam o nome da pessoa, é o seu boneco. Exatamente, Aí, tá, gente. Ele fez seu dele. boneco na Ah, escolinha que do professor chato, eu não Raimundo. sabia Eles tinham um disso. péssimo relacionamento e o Lug ficou de fora desse testamento. Coitado. O Bruno Mazeu diz que todos os filhos do Chico eram a favor de que o Lug fosse incluso nesse testamento. Sim. E a Malga, isso segundo palavras do Bruno, a Malga a princípio tinha concordado, mas depois ela tentou barrar. E a gente não entendeu muito bem. Nessa entrevista, inclusive, que a Malga deu lá para Antônia Fontinelli, a gente viu que rola também assim... não é um ranço, mas uma mágoa da Malga com o Lug. Porque ela fala que o Lug não compareceu ao enterro, era uma pessoa distante, vivia causando na vida do Chico, enfim. Deu pra perceber que rola também um problema de relacionamento entre eles. Mas essa carta toda que o Bruno Mazeu mandou lá pro Anselmo Góes, resumindo, diz que, Malga, você pode espernear à vontade. Você não cumpriu com as suas obrigações com a justiça e a gente está tentando seguir da maneira correta. É tão Nossa, chato quando muito expõe chato. assim, né, pra imprensa toda, né? Me remete muito ao caso que a gente teve agora, recente do Gugu, né? Exato, Essa que tá brigaiada, tendo ainda, que na verdade, tendo, né, tia? Essa brigaiada assim, tão E a gente exposta vê, à família. Chico Anísio chato, morreu né, pra eles. há uns 10 anos, mais ou menos, acho que né? foi uns E 9, isso 10 ainda anos. não foi resolvido. Que coisa, Se a gente né? for usar o Chico Anísio como parâmetro para o caso do Gugu Liberato, a gente vai ver que o caso do Gugu Liberato também vai demorar muito tempo para ser resolvido. Lembrando que envolve os filhos, a companheira ou mãe dos filhos dele, como quer que você encare, já que há duas versões correndo sobre a mesma história, e também o suposto namorado do Gugu, dividindo ali, tentando um quinhão em sua herança, além da família do Gugu que está administrando isso. Então é muita gente, é um processo muito complexo. Mas a gente não vai falar do Gugu agora não, porque a gente vai levantar o clima desse programa. Exatamente. Oba, Vamos mostrar. Ontem, É. do nada, Do nada. o diretor quase me matou, resolvi pedir pra vocês aí de casa mandarem pra gente vídeos. Imitando a tia, Eu? imitando a Dora Figueiredo, a Valentina Buch, o Kaká, brincando com papel higiênico, porque os famosos durante o isolamento aí estão brincando de desafio do papel higiênico. E vocês, como são a melhor audiência de todo mundo, os melhores espectadores que um programa pode ter, mandaram. Então Eba! vamos ver como é que vocês se saíram Tô no curioso. desafio do papel higiênico. Roda VT! Quero ver, cadê?
gel depois! Gente, vocês arrasaram. Adorei. Arrasaram muito. Eu tô muito chocado, tem algumas coisas a comentar sobre esse Eu vídeo. também. Primeiro que esse último arrasou muito nas Muito, embaixadinhas. Parabéns. muito. Já pode virar TikToker. Pois é, vai virar TikTok. Mandou editado, inclusive, já arrasou. Acho que mandou, porque, né, tá com a mesma trilha ali. Mandou bem no álcool gel. Uma outra coisa que eu percebi, a maioria dos homens acha que tem que fazer embaixadinha e as mulheres tem que fazer no popô. Pode misturar, gente. Pode Mulher misturar, pode fazer gente. embaixadinha, homem pode fazer no popô também, tá tudo certo. Se quiser fazer umas embaixadinhas e mandar lá pro popô, matar no popô, pode também. Nossa, Gai, esse é nível difícil. Esse é E nível aí, hard. Uma última dica. Se você for fazer essa brincadeira, faz papel higiênico novo pra não soltar tudo. Que a nossa amiga bonita lá, que tentou uma vez, linda. desenrolou tudo, mas mandou muito bem, viu? Agora, vocês notaram, meus queridos amigos, que tivemos ali a presença de uma amiga nossa aqui do estúdio fazendo o desafio também? Não, quem? Você viu que apareceu um vídeo em que o rosto da moça não aparecia, mas aparecia o corpo dela e ela fez direitinho. Sério? Tô achando que foi da nossa querida Elaine aqui, nossa amiga. foi a Elaine? Foi a Você Elaine, jura? ela Vai mandou. fazer pra gente ao vivo aqui? Quer fazer ao vivo? Vai Faz ao fazer ao vivo, sim! Olha lá. Olha aí! É ela, olha lá, o cabelo é Ela. igual. Olha lá. Desculpa, Você diretor, viu? não tava no script. Não tava no Foi. script. Pode vir. ela. Pode Sabe o vir. que é o Vem- pior? Eu vou sair do estúdio e vou te buscar. Eu vou te buscar. E eu vou empurrando com o bumbum, porque eu não posso tocar em você. Pode vir, Gente, Elaine. você sabe o que é o pior? Vem, Elaine, Vem, vem. Elaine, porque temos um papel Pode fazer no pé. Vai. Não. Elaine, eu acho que você é melhor no quadradinho. Vai, você fez- Vai, câmera na Elaine, gente. Vai lá. Boa, Elaine, obrigado. Olha, Mais gente. alguém aqui no estúdio tá querendo participar? Eu acho que o Julinho tá rindo bastante. vem, Acho que o Julinho. Julinho tá rindo bastante. Vem pra fazer O embaixadinha, estúdio Ju. tá com todo mundo fugindo. E olha que já tem gente reduzida nele por causa dos nossos Você não quer cuidados. nem tentar embaixadinha, Julinho? Ah, Só pra poxa. vocês de casa entender, não era a Elaine no vídeo, tá? A gente fez isso de brincadeira, foi a espectadora mesmo. Obrigado pra você que mandou. Agora tem uma pessoa especial que precisa fazer de novo. Porque ontem a gente viu que a tia tentou fazer esse desafio e não conseguiu. A gente deu pra ela o quê? De dever de casa? Tentar mais uma vez fazer o desafio do papel higiênico. Então, tia querida, é com você. Mostra que você tem um piripiri com papel higiênico. Põe o piripiri pra jogo. Deixa eu perguntar, você falou que é pra misturar, né, os meninos e as meninas. Então eu posso tentar com o popô e depois tentar com o pé? Pode, mas tem que conseguir com popô. Mas ó, tem que ser, tem que ser eu vou- naquela diquinha que eu te dei. Tem que levantar o bumbum e colocar a barriga mais pra baixo. Ó, eu vou levantar e vou ficar aqui atrás pra catar o papel higiênico pra você, se precisar, Vai. tá? Vai. Ó, quase. Quase. Foi quase. Vai, ó. Aqui. Levanta o bumbum. Empina mais, Levanta isso. o bumbum. Ó, vai. Aí, vai. 3, 2, 1. Vai. Quase! De novo, novo, tia. Agora entendi como que é. Entendeu? Vai, Aqui. levanta mais o bumbum, levanta mais o... Isso. Aí, Mais vai. pra trás, aqui, Mais pra ó. trás. Vai. Vai. Quase, Um mais pouquinho mais Vai. pra trás, um pouquinho mais pra trás. Só um pouquinho mais Vai. pra trás, Mais um Pepe. pouquinho, aqui. Aí. Ah, Quase. tudo bem. Tudo bem, Tia, vai. você vai ter que pode treinar tentar mais um pouco. embaixadinha, Vai. Vou tentar embaixadinha. Na época eu nadava no Tietê ali, eu fazia com a turma. Vou tentar. Olha isso. Olha! Vou tentar de novo, vai! Marta, a Marta tá aqui no nosso Temos estúdio. uma Milene Domingues nesse estúdio. Elaine, meu posso jogar pra Deus. você? Vai treinando, Elaine, treina mais. Vamos agora seguir com o nosso programa depois desse Vamos. momento pra você poder recuperar o fôlego. Sabe por quê? Porque é hora do Rap 10. Oba! Perto de completar 90 anos, Lima Duarte se isola em sítio no interior. Ai, Lima, você tá certíssimo. Ó, mas depois que passar essa quarentena, se quiser companhia, me chama. Eu sou tipo uma laranja Lima. Uma laranja Lima. A Graciane Barbosa, gente, mostrou os músculos ao treinar em casa e diz: quarentreino. Será que depois ela comeu 40 ovos? E olha só, a Jojo Todinho tá sofrendo na quarentena, viu? Ela disse que está literalmente subindo pelas paredes. Tô aqui pensando, funkeiro tem esse poder também? Eu achava só que era lagartixa. Ex-BBB Guilherme fala sobre química com boca rosa.
Bom, ainda não nos encontramos, ou seja, eles ainda não partiram da química para as aulas de física, se é que você me entende, meu Deus né? do céu. E o Zé Felipe, gente, tomou banho e impressionou pelo tamanho da ducha. Parece nave especial. Gente, eu fico chocado com essa chamada. Impressiona com o tamanho. Eu já fico pensando em bobagem. Eu tô pensando em bobagem até agora. Assim como eu tô pensando em bobagem, porque a Diane Galisteu disse que ficou com bolhas nas mãos depois de fazer uma grande faxina. Menina, espera só bater o detergente quando você for lavar a louça e depois lavar o banheiro. Uma bolha na mão, no pé, em todos os lugares. Força, guerreira. Toda dona de casa vive isso. A apresentadora da TV Globo se confunde ao vivo e anuncia Jornal da Record. Ai, meu Deus. Ai, turma, isso nunca aconteceria aqui, né? Vamos continuar aqui com o nosso Cozinha Amiga e continuar. Opa. Quer dizer, com revista da... enfim, Tia, mulheres. fofoca aí, né? Ah, é? Bom, Fofoca aí. e a Bárbara Paz, gente, que usou roupa de proteção contra o coronavírus. E pensar que teve uma época em que o famoso se disfarçava para não ser reconhecido, né? Hoje em dia eles até divulgam. Com suspeitas de coronavírus, Alice Wegman divulgou na internet umas cantadas que ela vem recebendo pelo Instagram. Mas aí como é que chega o boy nela, se ela tá com suspeita de coronavírus? E aí, gata? Vamos dividir esse vírus? Vamos passar uma febre gostosa juntos? Meu pai amado, Jeová. Eliminado do BBB, Daniel diz... Achei que ia chegar na final, ô anjo. Também achei tanta coisa já nessa vida. Achei que eu ia casar com o Fábio Júnior. Aí achar, mas acha de tudo, bem. Continua achando. Iludido. E esse foi o nosso Rapidez. Muito Gente, bom. só um parênteses, tem que falar uma coisinha aqui sobre o Daniel. Vocês Pois viram não. a entrevista que ele deu ontem à noite lá no Multishow? Que ele falou que é bissexual, né? Ele falou que pegaria o Prior. Então... Ele falou que pegaria o Prior. Não vou mentir que a gente desconfiou isso nas redes sociais em alguns momentos. A gente desconfiou que tinha uma tensão ali mal resolvida entre aqueles dois. Parecia fanfic, parecia que a gente se inventava, mas, né? Deixa a Marcela sair desse reality show. Quero só saber o que ela vai achar quando ela souber que o boy dela tá afim também do inimigo dela. Mas Tá vendo? Aliás, hoje à noite tem prova do líder. Amanhã comentaremos verdade, hein? aqui no Fofocaí. Mas agora a gente vai comentar alguém que, depois de passada essa pandemia do coronavírus, ao contrário de muita gente, vai sofrer com o excesso de trabalho. Sim, porque Thaís Araújo vai ter um problemão pra resolver, viu? Um problemão de agenda. Ela vai ter que conciliar uma novela, uma série e um reality show depois que toda essa crise passar. Você fica dizendo, mas como assim? Tanta coisa ao mesmo tempo? Eu vou explicar. Amor de Mãe estava previsto para acabar em maio. Dia 25 de maio ia estrear Um Lugar ao Sol, a nova novela das 9. E aí, depois disso, ela ia gravar Aruanas, a segunda temporada, que ela também é uma das protagonistas. A série já estava sendo gravada sem ela. Então ela ia chegar só para gravar o que faltava, que eram as cenas dela, e depois ficar livre para em setembro estrear o Popstar. A Globo trabalha com julho ou agosto para voltar a gravar as novelas. Ou seja, quando ela já estaria gravando a série e preparando chamadas e também o reality show que estava previsto para estrear no final de agosto, início de setembro. Então, se a Thaís Araújo não fizer ali um joguinho de agenda e tudo mais, ela vai ter que fazer 3 coisas ao mesmo tempo, abrir mão de uma delas. Amor de Mãe, Aruanas, a segunda temporada, e também o reality show Popstar. Eu publiquei essa notícia ontem na minha coluna e a Thaís Araújo viu e me respondeu no Instagram. A que gente tem chique. a resposta dela sobre isso. Que chique. Pois é, olha só o que a Thaís me disse. Querido, o importante é ter trabalho. Só penso nisso. Isso que é tenhamos verdade. todos os nossos trabalhos depois disso. Vocês estão vendo aí a resposta que a Thaís Araújo me mandou. Até mandei uma resposta pra ela, dizendo nem me fale, tô tenso com essa situação toda. Dedos cruzadíssimos pra dar tudo certo, que todo mundo acorde, a gente supere. Beijão e fica segura. Falei com a Thaís Araújo sobre. Levantou-se agora, Fê. Tá passando uma situação aqui pela minha cabeça. Ah. Porque assim, em termos de dramaturgia, a gente sabe que o calendário é muito batidinho. Ela não tem como abrir mão de Amor de Mãe, por exemplo, quando Não tem voltar. mesmo. É verdade. Não tem condições também de abrir mão de Aruanas, porque o cronograma, tudo batidinho certinho. Tô pensando aqui, ela vai abrir mão, vai muito provavelmente abrir mão do Popstar. A gente tem uma Angélica obsoleta aí. Que coisa. Será? Nossa. Será que? E a gente sabe que esse tipo de programa, né, programa musical,
a Angélica mandava muito bem na época do Mandava muito Fama, bem. né? A Fernanda Lima também, no Fernanda Superstar, Lima. também é um bom nome. Que tá subidinha, né? Ela tá subidinha. A Galisteu, se não assinar com a Record, pode ser uma opção também. Tô aqui pensando, A possibilidade. minha questão só com a Fernanda Lima é que ela apresentou a primeira temporada, É. né? E ela foi massacrada porque ela era um pouco grosseira nas colocações dela. E a galera não digeria muito bem. Eu amo a Fernanda Lima. Eu amo também, Eu só que as também. colocações dela muitas vezes eram encaradas Amo como mais o grosseiras. marido, mas não sou ela eu eu que amo acho, também. tá? Porque eu gosto de gente direta. Também. Eu gosto de gente que fala assim, ô, tá me atrapalhando, vai logo, para de é. enrolar e tudo mais. Mas tem gente aqui em casa que fica assim, meu Deus, como ela foi grossa. Eu achava maravilhoso. Gente, vocês não podem falar isso. Com aquele marido que ela tem, ela pode fazer o que ela quiser, Fernanda Lima. Deixa ela quieta. Então, já que a gente tá falando de colocações específicas, tá na hora de saber o que você colocou nas nossas redes sociais, porque o Tutu tem atualizações pra gente. Tutu, o que o povo tá falando do programa de hoje, hein? Fala, Bota meu filho. VT. Bora então ver os comentários das redes sociais do @FofocaITV. Vamos ao primeiro. A Silvia Vasques falou o seguinte: isso mesmo, apoio vocês totalmente com relação à esposa do Zezé Camargo. Poxa, tanta gente em casa sem salário, sem conseguir pagar as contas, e vem essa pessoa falar um absurdo desses. Parece que quer humilhar os pobres de verdade. A Roberta o Axé também falou com relação à esposa do Zezé. Falou sobre a Graciele, sem tempo, irmão. Eita, que o povo tá bravo com ela. A Roberta Rosiane falou o seguinte: gente, tô viciada no programa de vocês. Parabéns, estou amando. Obrigado. Ficamos felizes, né, gente? A Nath Garcia 98 falou o seguinte: oi, sobre o caso Graciele, eu concordo com vocês porque eu acho que o casamento dela com o Zezé é por interesse. Eita, Nath, ó, pegou pesado. A Olivina falou o seguinte: sobre o vídeo da Graciele, pegou muito mal. E agora vem com essa desculpinha esfarrapada. Muita gente não tá aceitando essa desculpa dela mesmo, viu, gente? A Araújo Cristina falou o seguinte: a Graciele Lacerda deveria ficar quieta. Nós vivemos muito bem. Nós vimos muito bem o que ela falou ontem. Agora, falar que não é bem isso o que ela disse, me poupe, querida. O povo tá bravo com ela, viu? Ó, o Desparatepisa falou o seguinte: mas é claro, o povo da Record de domingo ama ver desgraça, mundo cão. A Sabrina é animada e o programa está legalzinho. Ah, tentando justificar por que a Sabrina não tá indo bem. A Claucátia falou o seguinte: nossa, e como estão falando, deveriam colocar polícias nas ruas em todos os bairros, com relação a Mariana Ferrão, que ela fez no condomínio, né? Quem sair de casa sem precisar tem que dar multa. E por último, um comentário do Rodrigo, que falou o seguinte: enquanto a Sabrina perde espaço, o Fofocaí ganha meia hora. Mariana, irresponsável, e Graciele, sugar baby desnecessária. Mandou bem no comentário, gostei. Esses foram comentários das redes sociais do Fofocaí, gente. Passado com vocês. Vocês estão Turma do muito céu. ácidos. Inclusive, eu acho que a gente pode começar a pensar Fiados. em colocar uma cadeirinha aqui no estúdio pra trazer você, telespectador, ácido e venenoso, a fofocar aqui com a gente. Gente, vocês estão muito afiados, estão Estão com a língua muito. ferina. Socorro, ó, vamos deixar bem claro, não foi a gente que falou, tá nas nossas redes sociais, é fácil de achar. Verdade. Legal, deu até calor, né, tia? Pois é. Oh, se deu. Mas deu vontade também de brincar, turma. Vamos para aquele quadro gostoso que a gente ama, que é o Quem é o Famoso? Roda a vinheta! Ai, vamos descobrir quem é? Vocês já Gente, sabem quem é? Maju Coutinho? Acertou! Brincadeira. Podia ser, hein, Não, porque o look tava... é uma famosa. Tá linda essa boneca. Digamos, não, tá linda, tá linda. É uma famosa, e vamos ver, ela já foi da Globo. Ah, tem Já foi? tantas, Já foi. tia. Tem tantas. Não Querem sei. tirar alguma coisa pra Vamos, vocês vai. verem? Pode tirar. Tira o quê? Os óculos? Olha lá. Eita. Ixi, meu Ixi, Deus. que surpresa, porque ela é negra na brincadeira e branca no... É. Tá Olha lá. ótimo. Bom, tá difícil ainda. Ela namora um famoso, aliás, é casada com um famosão Ai. que nem ela. Não Bom, faço a menor por ideia. esses olhos vocês já sabem que é a Mas a Giovanna Eliana- e o Bank, né? Então, a Giovanna Eubank é uma possibilidade. Não é? A Eliana Pois não é. foi da Globo. É. O diretor que ela é casada agora não é mais famoso. Não, não Mais é uma, elas, vai, tira não mais é uma. elas. Ai, olha. Ah, esse sorriso eu já matei, gente. Mas eu não vou estragar a Tira brincadeira, mais, não. gente, tira mais. Tira, olha lá.
Já matei. Olha, turma, ela, digamos que ela... Hoje ela faria uma música falando vou de aplicativo. Então, é ela, né? Ela tem uma pinta? Tem uma pinta. É a Angélica. É Angélica maravilhosa. Eu de táxi. Mas por que a gente tá falando da Angélica? Não, porque ela foi namorada do Maurício Matar. Por isso que eu quis falar dela, que eu gosto dele. Não, tem uma brincadeira, foto, verdade. Não, brincadeira. É que a Angélica encerrou o contrato fixo lá com a Rede Globo. Agora ela vai receber só por obra, turma. Então, por exemplo, o programa dela Se Voltar e Se Vingar, Deus queira que vingue e volte. Tomara, né? Estreie, né, Tomara. turma? Ela vai receber por aquela obra. Não vai se estender mais o contrato dela. Não vai ficar contratadora da Globo. Só por obra. Né, olha Pepe? só. Entendi, mas é contrato longo, né? Dá uma estabilidade de 3, 4 anos, você não tem que se preocupar em perder emprego. Porque fico tem multa pensando nisso. alta. Eu fico Então, pensando mas é que daqui a nisso. pouco talvez ela de apresentadora ela vire primeira-dama. Tem isso, Gente, né? olha só, Então. o fim desse contrato, o fim desse acordo da Angélica com a Globo tá levantando muita especulação justamente em relação a isso que você colocou, Não é? tia, porque existe boato que não é tão infundado assim, de que o Luciano Huck vai se candidatar à presidência da República nas próximas eleições. E ele tem se colocado politicamente muito mais vezes, né, Exato, gente? Ele foi no exato. Fórum Mundial Econômico em Davos, onde só vão grandes líderes de grandes países e grandes economistas. Ele tem se manifestado sobre a crise do coronavírus no Twitter abertamente também e sobre outras questões. Então ele já tá meio se comportando como pré-candidato para muita gente. Mas fato é que a Angélica continua linda e ela foi a nossa mascarada de hoje. Maravilhosa. Ai, parabéns, Boa, tia. Angélica e a família, Você né? arrasou aí também Linda. nessas dicas que você deu pra gente. Vamos Obrigada. falar, era uma história que era pra gente ter contado ontem, mas a gente guardou pra hoje porque é super importante. A gente vem falando aí de alguns famosos que vêm escorregando nas suas reclamações, nas suas lamentações em relação a esse período de coronavírus, né? Então, muitos artistas estão deixando de trabalhar porque não pode fazer show. A justiça não está permitindo. E aí, alguns outros artistas, em vez de ficar reclamando de barriga cheia, estão fazendo boas ações. Por exemplo, o Gustavo Lima, ele decidiu convocar uma reunião aí com diversos empresários da música para encontrar uma solução para não deixar os artistas desamparados. Quando eu falo artista, gente, não são só Gustavo Lima, Marília Mendonça, a galera que pega a mão no microfone. São as pessoas que estão por trás, são a banda, os produtores, toda a galera que viaja com eles, para eles não deixarem essas pessoas que de fato fazem os shows acontecerem desamparadas nesse momento. Por quê? A gente sabe que todos eles ganham cachê por apresentação. E não tendo apresentação por conta da pandemia global, eles ficariam sem salário. Só que o Gustavo Lima, ele tá fazendo uma coisa muito legal. Ele que tem o próprio escritório dele, segundo conta o Léo Dias, né, gente? Essa informação foi publicada na coluna dele. Ele resolveu se reunir com alguns empresários para tentar encontrar essa solução. Porém, o Gustavo Lima me parece que é, até o momento, uma das poucas exceções de artistas que tem bala na agulha para poder bancar isso daí e que estão disponíveis a bancar esse período de paralisação da galera que trabalha com ele. Porque vários outros artistas do meio sertanejo, que são milionários, até o momento não se posicionaram sobre o que vão fazer com as bandas, com as pessoas que trabalham em suas produções. E o não posicionamento, gente, muitas vezes o que a gente entende é que eles nem pensaram e nem vão fazer nada em relação Porque a é isso. muito Tá deixando... triste, né? É muito triste. Porque ninguém se faz sozinho, turma. Nós mesmos estamos aqui à frente das câmeras, porque temos nossos colegas aqui, os cameramen, temos a nossa produção, os Exato. nossos amigos da redação, da produção. Ninguém no mundo se faz sozinho. Pois é, Então, e- se nesse momento você pode ajudar, E ajude. os milionários, quando a gente diz que os milionários, eles são milionários, a gente não está dizendo que eles têm a obrigação de sustentar as pessoas indefinidamente. Mas sim, seria interessante, seria bondoso, seria solidário, seria caridoso ajudá-los pelos próximos tempos. Porque tem uma previsão para que isso passe, né? Sim. 1 ou 2 meses. Eu acho que Verdade. mais do que caridade, viu, Fê? Eu vou colocar uma outra palavra, seria humano. 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 Sabe quem foi humano desta forma, como nós estamos falando? O querido Marcos Mion. Sim. Antes dele, tia, deixa eu só concluir a história. Imagina, Não, porque perdão. teve outra pessoa também que foi Também? humana. Ah, perdão. A Ludmilla. Que bom. A Olá. Ludmilla que resolveu antecipar o cachê de 10 apresentações para as que pessoas que trabalham com ela. Parabéns. Então, balé, banda, produção. Então, pensando Parabéns. nessa galera que vai ficar sem trabalhar durante um tempo, ela falou, ó,
pode antecipar o cachê de 10 shows para eles, pra eles poderem ficarem tranquilos em relação a isso. Obviamente que a Ludmilla também tá nesse grupo das pessoas bem ricas e não vai deixar a sua equipe desamparada. Então, ó, uma salva de palmas pra Ludmilla e pro Gustavo Lima e pro Mion. E agora a tia vai falar do Mion pra gente. Pro Mion, por que estamos aplaudindo? Nós vamos contar agora pra vocês, então. Porque, turma, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele juntou alguns pensadores, aí a turma dele, das mais variadas formações, pra criar um fundo de alívio para as comunidades carentes do estado de São Paulo. Olha que bacanudo, turma. Pela turma que está sendo afetada pelo coronavírus. Ele disse o seguinte: nossa primeira medida é a criação do Fundo Emergencial à pessoa ameaçada pela Covid-19. A gente vai levar produtos essenciais à população de acordo com as necessidades geradas em cada fase da crise. Nesse primeiro momento, a ação vai direcionar cestas básicas e produtos de higiene para comunidades vulneráveis em São Paulo. Tudo isso está sendo feito em coordenação com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, além de prefeituras e entidades parceiras. Olha, maravilhosa essa atitude. Muito boa notícia, porque não adianta também não tomar atitude. Se você pode tomar atitude, se você tem condição, você faz. O Mion já faz muita diferença com as publicações que ele tem feito, inclusive nas redes sociais dele. Verdade. Alertando para os perigos do coronavírus, para prevenção, pedindo para as pessoas ficarem em casa, inclusive. Também rebatendo o Roberto Justus, as bobagens que ele fala, embora o Mion tenha dito que já se acertaram. Tá tudo certo, ninguém aqui quer reviver tretas antigas, mas Mion, parabéns. O trabalho que você está fazendo de conscientização é fundamental por si só. E aí, partir para a ação é melhor ainda. Criar um fundo de ajuda ali, ó, na prática, para pessoas que estão precisando de comida, de dinheiro, de remédio, é sem comparação, é ímpar. Ele teve até uma frase muito de efeito que eu achei, uma frase forte mesmo, que eu até comentei ontem aqui, que ele falou o seguinte: o falido se recupera, o falecido não. Achei forte a frase. Eu achei maravilhosa, mas achei de impacto, né? E eu acho legal ações como essa do Mion, a da Xuxa também, que fez a doação de R$1 milhão aí pro SUS. Verdade, para poder atender lembrado, também as pessoas que estão sendo infectadas, diagnosticadas, né, que precisam de amparo médico para superar essa fase. Então, assim, essas pessoas que têm muito dinheiro, gente, abre a mão. É melhor do que ficar fazendo textão no Instagram, comprando briga com o coleguinha. Abre a carteira, faz essa doação. Vocês até ganham um abatimento depois do imposto de renda. Bom pra vocês? Pois é. A gente quer saber agora se alguém concorda com a gente sobre tudo isso que a gente falou, porque ações solidárias são mais do que necessárias, né, Regiane Tapias? Falou e disse, Fefito, boa tarde, meus queridos. Oi, meu amor. Ai, tá que nem eu, você a gente tá sempre combinando, tia. A gente tá combinando, minha linda. E hoje você não vai estar aqui, tia, é verdade? Ah, hoje é o Pepito e o Berliner. Ai, que delícia. Mas a gente ia ficar combinando o programa todo. Agora, falando nas ações solidárias, hoje, inclusive, eu já compartilhei no WhatsApp. Tem uma campanha muito legal para os pequenos feirantes, os pequenos produtores rurais também, que muito entregam na casa das pessoas frutas, legumes, produtos fresquinhos. Isso eu achei muito interessante para todas as regiões de São Paulo. Vamos compartilhar isso pelo WhatsApp também e movimentar o comércio dessas pessoas. Hoje mesmo eu vou publicar nas minhas redes sociais, nas minhas redes pessoais. Vou dizer aqui que é @Fefito, que é importante para divulgar como causa mesmo. Sim. Vou divulgar de quem me mandar pequenos estabelecimentos. Vou pegar lá nas mensagens filtradas. Tenho certeza que meus colegas vão fazer a mesma coisa. E agora a gente vai ficar de olho no Mulheres, né? A gente se encontra amanhã às 2h, hein, Regiane? Horário marcado aqui no Fofocaí. Um beijo, meu amor. Beijo, linda. Beijo. Eu tô amanhã com você. Obrigada, turma. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo, tia.